muitas mulheres enfrentam o desafio de equilibrar suas responsabilidades familiares com suas carreiras. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, viu? A nossa convidada, Lara Cavalcante, ela é jornalista e apresenta o único programa de saúde aqui do Vale. E ela é mãe de 3 filhos. Lara comoveu a cidade aí com a perda de sua filha Joana em 2022 e desafiou aí as expectativas ao concorrer à prefeitura daqui de Petrolina esse ano. E aí, enfrentando essa jornada enquanto aguardava sua 3ª filha, a Olguinha, sua história é uma prova de que é possível ser uma mãe dedicada e ao mesmo tempo lutar por seus sonhos profissionais. Olá, sejam bem-vindos ao 2º episódio do Acredita Cast. Voltamos com tudo. Muitas histórias extraordinárias serão contadas aqui para vocês, então você tem que ficar aí. Mas antes disso, você precisa entrar lá no nosso Instagram, Acredita Cast. Segue, compartilha com outras pessoas. Vai no YouTube também. Coloca lá no sininho lá, a notificação, ativa ela para que você possa estar sempre por dentro do que nós teremos a partir de agora, né? Digamos Agora assim. a gente chegou para ficar, né, Milka? É isso aí. Eu sempre digo que a gente, desde o início, chegou para ficar. E aí eu queria lembrar vocês que durante o podcast eu vou estar aqui aberto os comentários, vocês podem mandar a interação de vocês também. Perguntas para Lara, podem ficar à vontade, tá certo? E Lara, conta um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando, que ainda não lhe conhece. Quem é Lara Cavalcante? Pois, muito obrigada pelo convite, Milka, Laura, aqui com a gente, né? Que bom estar com vocês nesse retorno e que seja, né, vida longa a um podcast tão importante, onde a gente pode compartilhar experiências, um bate-papo, né, que com certeza sempre toca alguém, sempre contribui com alguma coisa. E eu estou muito feliz em estar aqui, né? Obrigada pelo convite, agradeço imensamente. E vamos lá conversar um pouquinho. Então, quem é Lara, né? Lara é petrolinense, eu nasci aqui em Petrolina em 1985, né? Hoje eu tenho quase 40 anos, tenho 39 anos. Ninguém diz, né? Ninguém diz. Nunca parece. Graças aos autocuidados, né? A gente precisa ter autocuidado. Nós, mulheres, apesar de nossas atribulações, né? De tantas atribuições que nós também temos que nos cuidar. Porque quem cuida precisa ser cuidada também, né? Então, a gente também precisa se priorizar. Isso eu aprendi ao longo da minha vida. Então, eu vou fazer 40 anos ano que vem, tenho 39 agora. Sou casada, né? Com Bruno Carvalho, engenheiro baiano de Salvador. Como é que eu busquei um baiano? É porque eu fui estudar lá. Eu saí daqui de Petrolina, né? Fiz até o 3º ano, né? Do ensino médio e fui cursar jornalismo em Salvador, porque minha mãe, ela é baiana, ela é soteropolitana também. Meu pai, que é daqui de Afrânio, Cosme Cavalcante, que foi arquiteto, né? Faleceu ano passado. Minha mãe, Carolina, também é arquiteta. E minha mãe, ela veio morar aqui quando Petrolina estava começando a criar os primeiros projetos de irrigação. E ela veio para trabalhar como arquiteta, conheceu meu pai e por aqui ficou e formou a família, né? Eu tenho um irmão mais velho, Leonardo, que é turismólogo, hoje mora no Rio de Janeiro. É 1 ano e 9 meses mais velho do que eu, né? Minha mãe teve essa fase aí difícil de ter 2 filhos com idades muito próximas, que eu realmente não sei o que é passar por isso, porque deve ser um pouco conturbado, né? Muito próximo. Mas assim, hoje, né, ele mora no Rio de Janeiro já há muito tempo, atua lá, tem a família dele, tem a filha, minha sobrinha. E cresci, me criei aqui, fui morar em Salvador, foi lá que eu encontrei Bruno, né? Então a gente namorou quando eu estava já terminando a faculdade, ele já estava se formando em engenharia civil. E aí a gente teve um período interessante de namoro à distância, porque a gente namorou presencialmente 1 ano, depois ele foi para Angola, onde ele trabalhou numa multinacional que, né, ficou muito tempo morando em Angola, morou 10 anos lá. Mas a gente namorou, 5 anos ele morou lá, 10 anos ele ficou nessa empresa. Então a gente namorou um tempo à distância e quando a gente resolveu casar, já estava perto dele voltar. E aí a gente veio casar aqui em Petrolina, né? Então, assim, eu nunca conseguia sair da minha terra, porque o amor era grande demais, né? Então, terminei casando aqui em Petrolina, mas a gente voltou para Salvador e logo a gente foi para Recife. Por isso que meu filho Caio, meu filho mais velho, né? Que eu tenho Caio de 10 anos, ele nasceu no Recife, porque na época a gente morava lá. Ele trabalhava lá, eu trabalhava lá com jornalismo. E todos os lugares que a gente ia morando, né? Eu, inclusive, antes de casar, morei em Feira de Santana. Cheguei a atuar aqui na TV Grande Rio um tempo, como recém-formada. Depois fui para Feira de Santana, para a TV Subaé. Depois fui para Salvador. E depois, quando o Bruno, a gente já casados, fomos para Recife, eu trabalhei lá também. Aí eu resolvi abandonar o jornalismo quando o Caio nasceu, que eu tive que voltar da licença maternidade. E aí a história da rede de apoio pra gente não desistir dos nossos sonhos, né? Eu, por estar lá sozinha com o Bruno, né, longe da minha família,
eu meio que entrei um pouco de desespero quando eu amamentava ele exclusivamente, né? E aí, quando precisou voltar, quando terminou a licença, que é cruel, né? A licença de 4 meses, mais um de férias. Isso. Ele ainda amamentando exclusivamente. Eu tive que voltar para aquele rojão de televisão, né? E aí eu disse, eu não vou aguentar. E na época eu pude contar com o apoio do meu marido, né? Porque ele tinha como bancar a casa. Mas quantas e quantas mulheres não conseguem, né? Não podem fazer essa escolha em algum momento da vida. Não me arrependo de ter, nesse período de Caio, ter parado de trabalhar e me dedicado a ele, a minha família. Foi uma experiência fantástica, mas eu tinha muitos sonhos, né? Para concretizar. Então eu não parei. Não abandonei 100%, né? E fui voltando aos poucos. Foi quando eu voltei a morar aqui em Petrolina. Bruno saiu dessa multinacional. A gente veio pra cá. Eu disse, não, o lugar que a gente tem que investir agora e trabalhar, ele veio estudar o mercado, é Petrolina. Porque lá a gente tem rede de apoio, lá vou poder correr atrás das minhas coisas também. Vai ser mais tranquilo pra gente. E aí a gente voltou a morar aqui. Tanto é que eu voltei pra televisão, fiquei um tempo na TV São Francisco, até chegar a hora de montar o programa Viva Bem. E aí, esse outro capítulo a gente conversa já. Isso, exatamente. E você até comentou, e faz parte da nossa pauta também, porque muitas pessoas podem até dizer, é fácil, isso é fácil, tem uma mãe para ajudar, tem uma pessoa para ajudar. E aí, mais pra frente, a gente vai chegar nesse ponto também. E também saber se você houve algum momento que você precisou parar, até porque a maternidade não é mil maravilhas, né? Não. Também. E aí, Lara, eu queria saber da sua história com sua filha Joana, lá em 2022, né? Explica um pouquinho. Eu ia até pedir pra ela explicar pra mim antes, só que eu fico com receio de, na hora, eu ficar na cabeça, meu Deus, será que eu já fiz essa pergunta? Não, deixa eu fazer todas as perguntas durante a entrevista. Explica pra gente como é que foi essa história com Joana, porque repercutiu bastante aqui em Petrolina. Isso. E comoveu muita gente. Eu acredito que por você ser uma pessoa pública aqui, né? Exatamente. Quando o programa Viva Bem ele surgiu, muito inspirada na minha história com Joana. Né? A TV São Francisco ela passou por um período em que ela fechou as portas, né? E Joana já tinha nascido. Quando eu engravidei de Joana, eu já estava na TV São Francisco, né? E Joana, assim, foi totalmente diferente de Caio. Por isso que eu digo, a maternidade, os filhos, eles não vêm com manual de instrução. Todos os filhos são diferentes. Todos os filhos são escolhidos por Deus para você, da maneira que eles vierem. E precisamos estar abertos à vida, né? A gente precisa aceitar a vida como Deus nos manda, né? Se Ele confiou a gente essa possibilidade de cuidar de alguém, quantas e quantas mulheres não conseguem ter essa bênção que é ter um filho, né? Então, Deus confia isso, a gente precisa agarrar. Então, quando eu engravidei de Joana, foi diferente de Caio, porque Caio eu planejei tudo bem direitinho, achava que tudo eu podia planejar, minha espiritualidade não era como é hoje, né? Eu não tinha essa fé que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus, eu não tinha como eu tenho hoje, né? Então, eu achava que eu podia ser a dona da minha própria história. Então, eu planejei Caio, planejei tudo era muito planejado. Quando Joana veio sem planejamento, né? E ela veio numa fase de vida que a gente estava, né, ainda se encontrando em muitas coisas profissionais, a gente não estava meio que esperando. E aí ela veio, né? Engravidei de Joana, quando eu soube que era uma menina, a gente já tinha esse nome escolhido antes mesmo de ter Caio, porque é o nome da avó do meu marido. E a gente sempre dizia, se a gente tiver uma menina, o nome vai ser Joana. Aí veio Caio, aí eu escolhi o nome dele. Né? Então, Joana veio e ressignificou muitas coisas na nossa vida, porque assim, foi uma gestação totalmente atípica, né? Desde a primeira ultrassom eu já recebi uma notícia ruim. Recebi a notícia de que ela tinha um cordão umbilical com artéria única. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, porque a gestação de Caio foi tão tranquila, tão dentro do esperado, que tá tudo ótimo, você ficar só ouvindo notícia boa. Sim. E de repente, na primeira ultrassom de Joana, me veio uma notícia como essa. E aí, aquele banho de água fria. Né? E aí foi quando eu vi o quanto eu precisava evoluir enquanto pessoa, espiritualmente falando. Meu marido não, ele teve uma postura completamente diferente. Por isso que a gente, nas fases da vida, né, nas fases que a gente tem, de casal principalmente, a gente vê como um reage de um jeito e como o outro reage de outro. Já a perda de Joana, que já a gente vai falar, Bruno reagiu de uma maneira completamente diferente da minha. Mas ao a gente ter essa notícia de que tinha esse cordão umbilical com artéria única, mas que poderia não ser nada, poderia ter alguma coisa, aquilo ali eu já entrei num processo de luto absurdo. E ele não, ele aceitou, ele não queria nem saber, podia vir do jeito que viesse, ele queria, era a filha dele, ele amava já naquele momento. Então, tivemos comportamentos completamente diferentes. E aí foi uma gestação complicada, porque eu tive várias outras notícias ruins, né? Quando a gente foi fazer a segunda morfológica,
Aí a gente já foi para Recife, né? Fazer com um especialista que fez o de Caio, que era uma referência em Pernambuco. Fomos. E aí a gente teve a notícia de que ela tinha um pé torto congênito, um só. O pé esquerdo. E aí a gente... Mais um banho de água fria, né? Eu disse, meu Deus do céu, onde é que isso vai parar, né? E aí ela começou também a ter restrição de crescimento na barriga. Ela é PIG, é um bebê pequeno para a idade gestacional. Eram termos que iam chegando para mim que eu nunca tinha ouvido falar, não sabia nem que existia isso. E aí, não, ela é pequena na barriga, mas ela quando sair, ela vai crescer, ela vai mamar, ela vai ficar grandinha, ela vai engordar e tal. Mas você sentia alguma coisa? Era uma gestação, assim, em relação a você, era uma gestação tranquila, assim, nesse ponto de vista físico, né? Sim. Emocional, zero, porque eu só recebia notícia ruim. É verdade. Eu consegui ir pra academia, né? Malhava, trabalhava, me alimentava bem, etc. Porém, as notícias estavam vindo. E quando foi no 3º trimestre, já na reta final, eu tive a primeira baixa de líquido amniótico, né? Que aí já foi mais uma notícia. Né? Quando a gente pega a medicina hoje, eu gosto muito de falar isso porque sempre cai no ouvido de alguém que precisa se alertar. Na medicina, 3 achados, ainda mais numa gestação, tem que colocar dentro de um diagnóstico. É uma regra. Se tem 3 sintomas, você precisa colocar dentro de um diagnóstico. Ninguém tem 3 sintomas aleatoriamente, né? Você vê, para você classificar, por exemplo, a depressão, você pega 3 sintomas, já classifica numa depressão. Enfim, qualquer doença, né? Você tem que ter aí. Então, nessa época, era um desconhecimento realmente aqui. E ninguém se atentou para isso. Existem exames que você pode fazer genéticos com o bebê dentro da barriga. Você pode antecipar diagnóstico com o bebê dentro da barriga, até para a gente se preparar psicologicamente, para você, de repente, buscar que essa criança nasça num centro, né, de referências. Eu poderia ter saído de Petrolina para ter Joana, enfim. Mas aí tive a primeira baixa de líquido amniótico. Eu tive que parar de trabalhar, ficar de repouso, bebendo 7 litros de água por dia. Nossa. Então, eu não aguentava mais ver água, não aguentava mais beber água. Mas a gente conseguiu segurar ela o mês de novembro inteiro na barriga. E aí, quando chegou no dia 5 de dezembro, né, de 2017, eu senti uma angústia muito grande. Eu estava proibida de dirigir, proibida de sair de casa. Mas eu senti uma angústia muito grande. Liguei para minha médica, a doutora Natália Massionila. Eu disse, doutora, você está na clínica? Ela, mas estou atendendo o último paciente e vou embora. Eu disse, me atenda, eu vou para aí. Lara, mas como é que você vai vir? Não, eu vou para aí, eu preciso que você faça minha ultrassom. Estou sentindo uma coisa diferente e tal. Aí ela, quando cheguei lá, o líquido tinha baixado de novo e não tinha mais jeito. Tinha que tirar a Joana naquele dia. E aí ela ligou para minha tia, que é minha médica, que é minha obstetra, e disse, Lara não tem condição de passar mais tantas horas com Joana na barriga. Ela precisa sair, porque o líquido baixou muito, não tem como recuperar. E aí, dito e certo, nesse dia 5 de dezembro de 2017, fui pro hospital da Unimed em Juazeiro e à noite Joana nasceu. Quantos meses você falou? Ela nasceu com 34 semanas. Tem bebê de 34 semanas que nasce com absolutamente peso, tudo dentro do padrão. Só que ela já era baixo peso na barriga, ela tinha, né, já o cordão umbilical com artéria única, né? O pé torto, etc. É quando, na sala de parto, quando ela nasce, a fenda no céu da boca. Mais outro achado. E aí ficou no berçário, respirando super bem, porque a gente fez corticoide na gestação, adiantou algumas coisas. Porém, né, ela foi pro berçário para ficar em observação e ela tinha umas taxas muito alteradas do fígado, era um negócio assim que ninguém entendia. Para encurtar a história, ela passou 47 dias dentro do hospital, sem ninguém conseguir descobrir o que ela tinha. Era uma incógnita, a gente começou uma verdadeira batalha contra a vida, né, a favor da vida, na verdade. Isso. E a gente, assim, enlouquecidos, sem saber o que ia acontecer. A falta de especialistas. Até hoje, tem um diagnóstico? Não, a gente teve o diagnóstico dela, inclusive, em tempo recorde. Porque até então, era aquela coisa, ela tem alguma coisa no fígado, mas não sabia o que era. Não entrava no diagnóstico do que se suspeitava. Não, ela tem baixa estatura e tal. Ela era muito esperta neurologicamente falando. Né? Então, assim, era uma incógnita, só que aí ninguém liberava ela para ir para um centro maior, né? Queriam descobrir aqui, mas aí a gente passou por grandes aperreios, né? Nossa. A falta de conhecimento mesmo na área. E a falta até de fazer um exame especializado, né? Ela veio fazer um cariótipo quando já estava lá no Recife. A gente terminou transferindo ela de UTI aérea. Eu tive essa experiência de andar com um filho na UTI aérea, deixando o outro pequeno em casa. Então, foram muitas situações complicadas, né, nessa época. E vejam que nessa época também, quando eu estava finalizando a gestação de Joana, eu passei no mestrado em educação. Então, eu fui aprovada no mestrado da UNEB e eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer esse mestrado, né?
ia começar as aulas em fevereiro. Então, quando foi em janeiro, a gente finalmente recebeu alta e viemos para casa, para Petrolina, do Recife, né? A gente foi daqui para Recife. Recife, a gente não tinha diagnóstico ainda, foram coletados os exames. Eu tive um diagnóstico errado, porque doença rara, a gente passa por muitos médicos, mas também a gente recebe muitos diagnósticos errados, sabe? Os médicos, eles não conseguem descobrir o que é e saem chutando, às vezes. Aleatoriamente. Isso é um sofrimento, porque, inclusive, quando eu recebi o diagnóstico errado de Joana, lá no hospital, no Recife, meu leite secou. Eu ainda assim estava conseguindo desmamar para ela tomar na sonda, o leite materno. Desde que ela nasceu. Consegui amamentar ela, né, na sonda, mas era meu leite materno. Porém, nesse dia secou, por conta de uma notícia errada que eu recebi. Voltei para Petrolina achando que minha filha tinha uma síndrome incompatível com a vida, que costumam dizer isso, mas eu nem gosto de usar esse termo, porque a síndrome de Edwards, por exemplo, na medicina, ela é dita como incompatível com a vida, mas hoje existem inúmeros casos de síndrome de Edwards, que as crianças vivem muito tempo, chegam até a fase adulta, ou seja, aquela história, né, de você tentar dizer o fim de alguém, né, tentar decretar isso, e ninguém tem essa possibilidade, só Deus. Exatamente. Né? Então, assim, eu tive essas fases todas que foram muito difíceis, e aí quando eu voltei finalmente para Petrolina, ainda para receber resultado de exame, a gente ainda foi para São Paulo depois, eu entrei numa depressão terrível, sabe? Eu fiquei numa depressão de não conseguir ouvir a voz de Joana, o choro dela. Então, os profissionais de saúde identificaram, correram atrás. Eu fui rapidamente atendida. Era nesse período que você estava afastada do jornalismo, Estava afastada da TV porque eu tive Joana, né? Estava na licença maternidade. Mas não era que você... Porque eu lembro que você falou que teve um período que você ficou afastada do jornalismo. O que eu saí foi quando o Caio nasceu, né? Quando eu estava amamentando. Mas logo eu voltei. Tanto que quando eu engravidei de Joana, eu estava trabalhando, né, na TV. E aí eu estava afastada realmente pela licença maternidade. Então, fomos em busca, né, desse diagnóstico, mesmo eu com depressão. Eu cheguei a tentar iniciar o curso do mestrado. Seria uma possibilidade até de me afastar um pouco dos problemas, porém eu não consegui. Tranquei o mestrado, né, mas não desisti, tanto é que eu sou mestre em educação, né, concluí ele depois, mas parei e fui cuidar da minha saúde mental, paralelo a isso, da vida da minha filha. Então, a gente teve o diagnóstico de Joana, ela com 6 meses de vida. A gente teve que ir para São Paulo, buscar os melhores especialistas do país, e descobrimos o diagnóstico dela. O diagnóstico de Joana era raro do raro, porque ela tinha 2 doenças raras em uma única pessoa. Ela tinha síndrome de Alagille, né, que é uma doença que afeta o fígado, por isso que ela tinha as taxas muito alteradas do fígado, e ela tinha o BMP2, que cursa com o crescimento restrito, por isso que ela era miudinha, pequenininha, magrinha, né, porém não afeta o neurológico nenhuma das duas. Então ela tinha um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, é como se pegasse um único gene, cortasse dois bracinhos de um lado e do outro, tirasse um pedacinho de cada lado. Né? E aquele sentimento de dizer assim, meu Deus, de onde é que veio isso? Eu e meu marido, a gente tentou até investigar, fizemos um cariótipo, mas a gente não foi a fundo para saber se veio de mim ou dele, mas também poderia não vir, e a gente acredita que foi realmente um acidente de percurso, né, genético, que chamam assim, que não foi herdado nem do pai nem da mãe. Mas isso depois ficou muito assim, sem sentido a gente pesquisar, sabe? Mas se pesquisa muito, inclusive se instrui, né? Que se pesquise por conta da ciência, né? Os geneticistas, até para ajudar outras pessoas, né? Ajuda outras pessoas, né? Mas não impediu, por exemplo, da gente a gente teve o aconselhamento genético de um próximo filho que a gente quisesse ter, que a gente fizesse a escolha embrionária. Né? Então, a gente chegou a ouvir isso de uma maneira muito tranquila. Hoje, jamais a gente faria isso. Tanto é que Olga foi uma permissão de Deus. A gente não fez nenhum tipo de tratamento, a gente nem passou pela nossa cabeça fazer isso, até porque a nossa própria religião condena isso, né? Não aconselha que isso seja feito. Até porque nós não temos esse poder de escolher as pessoas. Até porque, imagine, eu fiquei imaginando a cena, imagine. Aí fez lá a escolha, aí eles fazem um cariótipo do embrião, e se o embrião tiver com alguma alteração, você vai jogar fora? Descarta. Porque pra mim o embrião já é uma vida. Nossa. Pra mim o embrião simplesmente assim? Tem pessoas que realmente escolhem, né? Isso. Fazem a escolha genética, né? Do embrião. Tem gente que não, que faz a fertilização e implanta o embrião sem estudo genético. Mas tem a possibilidade do estudo genético. E a gente foi instruído a fazer, por conta do caso de Joana. Porém, a gente nem passou isso pra nossa cabeça. Quando realmente decidimos que a gente, né, ia
continuar tentando, né, a ter outro filho ou deixar aberto a vida, né, para Deus resolver, eu estava muito tranquila com relação a isso, porque eu já era muito satisfeita e muito realizada como mãe de Caio e Joana, né? Eu dizia sempre para Deus assim, olha, Deus, se o Senhor avaliar que eu preciso ter outro filho, outra filha, mande do jeito que o Senhor quiser, que agora eu tô pronta. Prometo, eu dizia bem assim, prometo que eu não vou ter o comportamento que eu tive com Joana de não aceitar o que o Senhor me mandou. Foi um ensinamento, né, Lara? Exatamente, foi um ensinamento muito forte na minha vida, porque eu passei lutas muito grandes, né? E aí eu entrei nessa coisa da doença rara e eu fiz, gente, como é custoso, como foi difícil pra gente que tem recurso, pra gente que conseguiu ir pra São Paulo, a gente estava disposto a ir para os Estados Unidos, pra onde fosse. Porque eu vivia pesquisando sobre a doença de Joana, eu vivia pesquisando sobre a alteração genética dela, né? O certo é falar assim, é a alteração genética que cursa com algumas doenças, né? E aí eu ficava pesquisando, a gente estava disposto a ir até o infinito, e além, né, que a gente pudesse fazer por ela, nem que a gente tivesse que vender tudo que a gente tivesse, a gente estava disposto a isso. Então, eu já sabia o que eu tinha passado, então eu estava forte o suficiente para o que Deus mandasse para mim eu estivesse pronta. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava ajudar as pessoas. Foi aí que nasceu o Viva Bem. Quando a TV São Francisco fechou, rapidamente eu tive o convite, né, da Rádio Petrolina FM para ocupar um horário. E eu precisava apresentar um projeto de programa. Eu já tinha passado por tudo isso aí, né, essa parte de diagnóstico, viver dentro de hospital, muito exame, passei a ter um conhecimento, passei a ver como os profissionais de saúde lidam com as mais diversas demandas. E aí eu disse, ponto, eu preciso fazer um programa de saúde, porque eu não sou médica, mas se eu tenho o dom da comunicação, eu tenho um programa que eu vou poder ajudar pessoas com a informação de qualidade, por que não? Então eu apresentei o programa Viva Bem. Então o Viva Bem nasceu da minha experiência de vida com Joana, né? E eu sempre gostei realmente do jornalismo, né, que trata de saúde, de esporte, sempre gostei dessa área. Então, eu me lembro que na época de repórter, quando chegava aquela pauta, assim, os repórteres chegam em televisão, né, tem lá as pautas, cada um tem a sua, aí um colega via que estava com uma pauta, assim, de alguma coisa de saúde, eu me lembro que teve uma pauta dos gêmeos siameses lá de Recife, aí eles, Lara, troca comigo, vai, me dá a tua, pega essa aqui que eu não gosto de fazer negócio de saúde, não. A gente vivia trocando pauta. Então, os repórteres já sabiam. Matéria de esporte e coisa de saúde, empurra pra Lara que ela faz, que ela gosta. Então, a gente já fazia essas trocas. Então, eu já tinha um gosto por isso. E eu vejo que hoje você é bem resolvida. Eu acho muito lindo o jeito que Lara trata a filha Joana dela, porque outras pessoas... Eu não vejo outras pessoas, por exemplo... hoje a Joaninha é falecida, mas ela fala, eu tenho 3 filhos, hoje eu tenho 3, Joana, Olga e o Caio, né? Acho que é a coisa mais linda isso. Mas isso é muito assim, do que a gente entende, que a gente aceita, né? Porque os assuntos muito velados, você já pensou, já percebeu que as pessoas ficam meio com o dedo de falar? E aí eu aprendi na terapia, por isso que o acompanhamento psicológico é tão importante, eu aprendi na terapia que quanto mais a gente fala, mais a gente normaliza as coisas. E aí, quando a gente perdeu Joana, por isso que eu estive muito mais forte naquele momento. Bruno foi mais forte quando a gente recebeu as notícias na gestação. E principalmente no início da vida dela. Bruno foi um pai, assim, que lutou bravamente, porque eu estava totalmente fora da casinha, como a gente diz, né? Eu estava sem ação, eu era meio que levada, sabe? E ele que tomava as atitudes, ele corria atrás dos médicos, ele chegou aí para Recife com um monte de exame embaixo do braço, com ela internada aqui para ir atrás dos especialistas. Enfim, já quando ela faleceu, foi o contrário. Ele que desabou e eu que tive que segurar na mão dele, e eu estava muito fortalecida, né? Então, assim, eu sempre gosto de falar de Joana com muita alegria, porque, assim, eu acredito na vida eterna. Isso. Né? Eu sei que um dia eu vou me reencontrar com ela, e eu preciso estar pronta para esse dia, sabe? Então, todos os dias na minha vida é uma luta para eu estar em dia com Deus, né? Sabendo da minha missão aqui nessa terra, sabendo do que eu preciso fazer, do que eu preciso estar pronta. Então, Joana foi isso, ela foi um grande ensinamento. Então, como é que eu não vou falar dela de alegria, né? Com alegria. E é engraçado que muitas pessoas falam assim, você vai ficar só com 2? Eu digo, não, eu tenho 3 filhos. Eu já tenho 3 filhos. Se Deus quiser me mandar mais, ele é quem sabe, né? Isso. Mas Joana, ela ensinou muito pra gente. Ela me preparou pra ter a força que eu tenho hoje, né? A fé que eu tenho hoje. E entender que a vida ela é assim, né? A gente precisa falar mesmo sobre as coisas para a gente normalizar. Quando eu passei a falar do luto nas redes sociais, da perda de Joana,
muitas pessoas foram ajudadas com isso. Eu não tinha ideia da dimensão que era estar conversando. Cada um tem um recurso terapêutico, né? E um recurso terapêutico para mim era escrever, era colocar para fora aquilo que eu estava sentindo, sabe? Então eu olhava para as coisas, lembrava dela e eu dizia, a gente está se comunicando, sabe? E aí eu costumo sempre ensinar isso para muitas mães ou pessoas que perdem, pessoas que amam. Eu digo, olha, a partir de agora você vai ter uma comunicação diferente com essa pessoa, você vai entender como é a sua comunicação com ela. Então eu me comunico com Joana todos os dias da minha vida. É uma filha muito presente, sabe? Apesar dela não estar aqui, mas ela se comunica com a gente o tempo todo. Não tem um dia sequer na minha casa que a gente não fale de Joana. Não tem um dia sequer que a gente passe sem falar dela. Então, quanto mais a gente fala, mais a gente vai tratando isso de uma maneira natural. E a morte é um processo natural. Exato. E essa fala, ela já não tem mais tanta dor. Né, Lara? Por mais que existe, porque não tem como você perder um filho, eu nunca perdi um filho, mas eu imagino que a dor, ela é uma dor, assim, mensurável, terrível, na verdade, mensurável. Né? Então, por mais que exista a fala, aquele momento de lembrar, alguma recordação, uma foto, alguma coisa, eu percebo pela sua fala, que existe, assim, uma certeza de que tá tudo bem, tá tudo certo, foi o plano de Deus, o propósito de Deus para sua vida, que lhe trouxe, de fato, um crescimento. Eu acho que hoje você tem essa sabedoria no falar em relação a ela, porque você aprendeu nesse processo, né? Então, isso é muito bacana. E eu consigo ver também essa gratidão que você tem por ser mãe. Sem dúvida, acho que é a maior realização, sabe? Eu acho que eu nasci para isso, né? Eu nasci para ter minha família, nasci para ser mãe. É algo que eu me realizo demais em ser, em tudo, né? Gosto de participar de tudo e fazer tudo, mas ao mesmo tempo eu não deixo de lado os meus sonhos, né? Eu acho que muitas mulheres terminam quando têm filhos ou quando são casadas, elas a gente tem essa mania de abdicar muito. A gente é a última de tudo, né? Se tiver que dividir alguma coisa em casa, por exemplo, eu brinco lá em casa, eu sou a única que não utilizo quase a televisão, porque Bruno, Caio utilizam muito mais do que eu. Mas aí chega uma hora que eu quero utilizar e eu dou logo um piti. Eu dou licença, saiam todos daqui agora. É o meu momento. Mas isso vale para a vida, não é só uma questão de televisão. Né? Você vê que a mulher, quando ela entende o seu verdadeiro papel, se ela quer ter a sua família, se ela quer ter os seus filhos e ela quer, né, alguma coisa que aconteça em sua vida, a gente já podendo entrar um pouco nessa questão política também, pode ficar à vontade. A gente tem que encontrar maneiras, né? E a gente tem essa habilidade. Nós somos diferentes dos homens nesses aspectos. A gente tem umas habilidades diferentes. E a gente não é menos mãe ou mais mãe do que isso. Aquela história de tempo, a qualidade, né, conta muito. O tempo que você está ali com o seu filho é a qualidade. Você pode passar, às vezes, tem uma mãe que vai passar, às vezes, o dia inteiro com o filho, mas não tem um momento de qualidade. É isso. Né? Então, assim, é aquela questão, a gente se culpa muito, a gente se penaliza muito, mas a gente precisa ter muita certeza. Quando a gente coloca Deus acima até dos nossos filhos, tudo fica mais fácil. Tudo é mais tranquilo. E aí, eu via muitas pessoas falando disso, eu achava que isso era utópico, eu achava que isso era impossível, sabe? Até eu viver na prática, realmente. Que é onde a gente segura mesmo, né? Momentos muito difíceis, como a perda de Joana, eu não conseguia me inspirar em outra pessoa, a não ser Nossa Senhora ali segurando seu filho crucificado. Né? Eu dizia, se ela passou por tudo isso, eu também vou passar, né? Eu vou passar, vou superar e vou aceitar. E quando a gente aceita, as coisas ficam mais fáceis, né? Então, quando veio a história da possibilidade de entrar para a política, foi muito por conta do meu posicionamento mesmo no programa. O programa ele foi crescendo, não era só questões de saúde, mas eram questões de posicionamento mesmo, de fala. E nós mulheres precisamos falar sempre com muito respeito, mas também trazendo ali aquela verdade que a gente acredita. Então, o programa Viva Bem, ele passou a ser o jornalismo que eu tanto sonhei fazer. Que às vezes eu fazia uma matéria na televisão e não dizia aquilo que eu queria dizer. Né? A gente era editado o tempo todo. Em televisão a gente é editado. A gente faz ali um texto, mas tem dezenas de pessoas que vão olhar aquele texto até ele ir pro ar. Então você não coloca exatamente o que você queria dizer, você não opina, né? Você estuda o texto opinativo no jornalismo, mas você não coloca em prática. E aí quando eu passei a dar minha opinião no ar, né? E comecei a falar, a me posicionar, a incomodar muita gente, aí eu vi, bom, eu acho que eu também dou para isso. E aí eu comecei a estudar sobre política.
E aí eu vi que o que eu faço na rádio, né, o passo que eu dou na rádio em ajudar as pessoas com informação, aquele desejo que eu tinha de estar ajudando as pessoas com informação de qualidade de saúde, a informação que eu tanto precisei, e mesmo com recurso eu não conseguia ter o tanto suficiente que eu queria, eu falei, bom, a política ela consegue muito além disso, né? Então eu acho que eu vou entrar nesse meio. Comecei a estudar e comecei a ver que eu também tenho esse dom, né, para a política. E me descobri na política, né? E aí veio o desafio, porque Deus não chega assim e diz assim, minha filha, não cai do céu não, vá atrás. E aí ele me coloca na política justamente grávida, né? Então, né? Como é que foi isso, assim? Você tava grávida e aí entrou, aconteceu. Como é que foi? Conta pra gente. Foi um convite, porque assim, você estando grávida e decidir entrar pra política... Menina, foi, viu? Quando as primeiras especulações, né, começaram a surgir, que foram no ano passado, mais ou menos assim, antes do São João, começaram essas especulações lá para maio do ano passado, eu não estava grávida. Eu vim engravidar em setembro, início de setembro. Então, as coisas já estavam caminhando, né? Começando a se articular ali muito nos bastidores, alguns partidos já me procurando naquela época. E aí, eu engravida em setembro. E aí, eu fiquei na minha, né? E aí, a gente já começou, meu Deus, e agora, né? Como é que vai ser isso? Porque aí a gente fez as contas. Bom, ela vai nascer em maio. Maio não começou a campanha ainda, tá? Mas e aí, como é que vai ser um bebê recém-nascido? E sempre... Essa questão, né? Então, quando o PL me convidou para uma conversa lá em Recife, que eu estava com uma barriga já bem grande, e aí aquela coisa, né? Que novidade é essa, né? Uma candidata grávida, que na verdade vai estar com um recém-nascido, porque já tiveram outras candidatas grávidas, mas com um recém-nascido é mais difícil, né? Amamentando vai ser algo diferente. Mas eu, em momento nenhum, disse que não, porque eu sempre dizia assim, Deus, se for para ser ruim para mim e para as pessoas que estão ao meu redor, tire de mim essa história, né? Afasta de mim. Mas nada afastava e as coisas só iam dando certo. Então, quando eu parei para pensar, quando as coisas estão dando certo na nossa vida, deixe fluir. É igual aquela música, deixa acontecer naturalmente. Né? Deixa acontecer. Não seja um freio dentro da sua vida. Eu sempre costumo dizer isso para as mulheres. Poxa, se você está ali, né, amamentando, se você está vivendo um momento de puerpério, se surge uma coisa grandiosa para você fazer na sua vida, se você tem como pedir ajuda para alguém, por que não você fazer? Sabe? Eu acho que os nossos filhos, eles vão sempre ter em nós um legado, né? E um legado não é financeiro, é um legado de exemplo, né? A experiência que meu filho Caio teve em acompanhar a mãe sendo candidata foi muito grandiosa para ele. E de me ver perder também, né? Perder, que eu digo, uma eleição. Sim. Ganhar politicamente, né? Isso. Falando. Então, eu ganhei politicamente, perdi essa eleição. Essa experiência para ele foi fantástica também. Foi um crescimento absurdo. Ele se envolveu politicamente. Uma criança que tem noção política com 10 anos, eu queria ter tido com 10 anos também. Acredito que todo mundo poderia ter essa experiência, né? De saber exatamente, de dar ideias, de se envolver. Foi muito importante. E Olga, quando ela ficar grande, ela vai saber que no meio da primeira campanha da mãe dela, ela estava mamando. Então, a vida é feita de histórias, né? E a gente tem muita história para contar. Então, eu nunca pensei em desistir por conta disso. E eu dizia para as pessoas assim, vejam, eu passei pelo maior sofrimento da minha vida, que foi lutar pela vida da minha filha Joana. Eu passei 47 dias com ela no ambiente hospitalar. A campanha dura só 45 dias e eu vou estar com minha filha saudável em casa. Então, para mim foi muito mais difícil enfrentar o que eu enfrentei com Joana. A campanha se tornou algo muito, muito tranquilo. Tinha, claro, o cansaço físico, mas eu sempre dizia para minha equipe, eu não tenho cansaço mental. Todo mundo lá exausto, todo mundo perdendo noite de sono. Era mesmo? E você só via Laró? Todo mundo exausto e todo mundo reclamando. Ai, meu Deus, que cansaço, acabar logo. Muita gente já cansada. Muitos adoeceram perto de mim. E eu lá, firme e forte. Eu só vim cansar mesmo, assim, fisicamente falando, na última semana. Já na semana que ia ter eleição, porque eu já estava realmente com o corpo cansado. Mas eu sempre feliz e grata a Deus, porque eu dizia, meu Deus, obrigada por minha filha estar com saúde, meu filho estar com saúde, meu marido com saúde, minha família com saúde, tá tudo dando certo. Eu tenho pessoas maravilhosas para me ajudar, né? Eu tive um exército dentro da minha casa para me ajudar.
E deu tudo tão certo. Dormi todas as madrugadas com o Joana ou com Olga. Acordava de madrugada, amamentava. No outro dia já tinha campanha para fazer. Tirava leite materno, congelava. Enfim, deu certo, sabe? Deu certo porque eu quis que desse certo. Lara, e uma coisa interessante, você falando sobre isso, e essa força, eu sei que existe, você já tem muito essa certeza de vida do que você foi chamada, você tem um propósito e você sabe o seu propósito aqui na Terra, mas a política é um ambiente, digamos, sujo, né? Em alguns momentos você vai enfrentar ali, você vai ter que lidar com situações, com pessoas, você vai entrar em bairros, em locais que você vai se deparar com miséria, com pobreza, com pessoas doentes, com a falta de muita coisa. Então, não tem como não afetar, né? Você vai ser afetada de alguma forma, mas como lidar com isso, sabe? Porque você estava em um momento que o puerpério é um momento que a mulher, ela fica mais sensível, né? Tem essa queda mesmo, a gente perde ali várias e várias vitaminas, o corpo vai lá para baixo. Passei por isso, sei bem o que é. Então, como foi passar por esse processo, né? Novo, de ter uma bebê dentro de casa, de saber que, meu Deus, eu preciso amamentar, eu tenho que sair para fazer campanha, eu preciso conhecer ali aquele pessoal daquele bairro, eu preciso ir ali. Como foi isso para você? E você não se deixar levar pelas situações, pelo negativismo de algum, porque às vezes eu tenho certeza que chegou alguém no teu ouvido e falou, Lara, não tá bom, não tá certo, não vai dar certo, e você tá firme ali naquele propósito. É verdade. A gente não pode estar só nas coisas, né? Verdade. Então, assim, meu marido, ele terminou sendo um escudo pra mim de muitas coisas da campanha que eu não precisava saber. Eu fui orientada a sair de muitos grupos, a não me envolver em muitas coisas, então eu tentei, ao máximo, dividir o meu tempo entre os cuidados com Olga e Caio em casa, né, e poder sair para fazer campanha. Com relação a encontrar o que eu encontrei nas ruas, nos bairros, isso o jornalismo já me preparou, porque eu já vi muita pobreza na minha vida, eu já vi muita miséria na minha vida, eu já vi muitas diferenças sociais na minha vida, desde que eu sou jornalista. Então, eu tenho 20 anos de carreira, né, como jornalista. Já trabalhei em grandes centros urbanos, em Salvador, Recife, que são cidades, né, com esses índices de violência, de pobreza muito maiores do que aqui em Petrolina. Mas Petrolina, dentro das suas proporções, tem demais, né? Então, assim, eu já conhecia muito as realidades por conta do jornalismo. Então, o jornalismo já tinha me treinado para esse aspecto. A novidade realmente era conciliar o puerpério com esse momento de campanha, né? Então, assim, a gente teve 45 dias de campanha, mas eu tive a pré-campanha. Eu só me dei o luxo realmente de ficar em casa no pós-parto durante 20 dias, praticamente. Não, 20 não, quase um mês. Eu fiquei realmente reclusa fazendo pré-campanha dentro de casa, né? Eu fiz muito vídeo, né? A gente usou muito as redes sociais para começar a fazer esse trabalho de divulgação do meu nome, eu enquanto pré-candidata, né? Então a gente trabalhou muito em casa. Depois eu comecei para a rua. Ela com 30 dias de vida, eu comecei a ganhar a rua com esse planejamento. Então, assim, para mim, não desanimei, realmente, porque eu tinha muita certeza de que esse caminho... Minha mãe falava assim, Lara, você tem certeza que você quer isso mesmo pra sua vida? Eu disse, minha mãe, se eu entrei, é porque eu quero. Lara, você acha que o que você passou com Joana lhe deu garra? Com certeza, não tenho dúvida, mas não era isso que eu dizia. Eu disse, gente, o que é uma campanha de 45 dias? Verdade. Eu fazendo caminhadas, conhecendo as pessoas, conversando com gente, que eu gosto de gente, gosto de povo, com minha filha saudável em casa, a coisa mais fofa desse mundo, com meu filho saudável, crescendo, evoluindo, com minha casa em plena, com meu marido do meu lado me apoiando o tempo todo. Eu tenho o que para reclamar? Nada. Verdade. Né? Nada. Eu não tinha o que reclamar. Né? As coisas que eu reclamava eram das coisas que estavam erradas, as críticas que eu fazia, porque eu realmente fiz uma campanha muito crítica para ver se abria os olhos da população, né? A gente costuma viver numa bolha, É verdade. quando a gente não precisa, né? Eu me considero nessa bolha, porque eu vivo numa casa boa, meu filho está numa escola privada, a gente tem plano de saúde, a gente tem nossos empregos, tem nossos trabalhos, né? Na verdade, somos autônomos, eu e meu marido. Então, assim, a gente vive numa bolha, mas quando a gente fura essa bolha e começa a olhar para o lado, ao redor, a gente começa a ver a cidade que a gente mora, são outras realidades. Você tá sentindo isso agora trabalhando na rádio. Agora, que eu vivia no mundinho, igual a Laura tá dizendo. Aí depois que eu fui estagiar com ela na rádio, meu Deus do céu, eu conheci uma Petrolina
como muitos dizem, a não maquiada, né? Realmente eu tô conhecendo os problemas das unidades de saúde, o que é que os bairros lá periféricos estão passando, agora é que eu tô conhecendo. Exatamente. E tem muito mais, né? Quando a gente sai, que a gente começa a ver o quanto que a cidade precisa melhorar, a gente precisa de pessoas dispostas na política, sabe? Enquanto a gente imaginar que a política é um ambiente sujo, enquanto a gente imaginar que política não presta, a gente está pensando de uma maneira que não vai colaborar. A gente tem que pensar que a política, sim, ela presta, a política é importante, é a política que muda o destino das pessoas, é a política que muda o futuro dos nossos filhos. Só que a gente precisa de pessoas boas na política. A gente não pode ter a política como um emprego. Muitos procuram a política para ter um emprego. Um emprego com privilégios. Porque são muitos privilégios dos políticos. Isso aí, sem dúvida alguma. Mas, quando a gente pensa que a política ela precisa de pessoas boas, pessoas diferentes, pessoas que não dependem da política para sobreviver financeiramente, vocês vão ver muitas mudanças. A gente já vê isso no país afora. Né? A gente já vive um novo capítulo da política. O resultado dessas eleições municipais no Brasil está provando isso. Né? Estamos tendo novas lideranças políticas surgindo e pessoas jovens, até mais jovens do que a gente. Teve, rapidinho, né? Cícera Souza botou aqui. Lara é exemplo para nós mulheres. Muito corajosa. Vai chegar longe logo, logo. Obrigada. E aí você falando dessa questão de pessoas mais novas, né? Do que a gente na política. Aí eu vi uma... Eu não sei se você chegou a ver. A prefeita que ganhou a mais nova do Brasil. E era um pouco mais nova do que você, eu acho que... Tem muitas vereadoras, muitas prefeitas. Então, assim, as mulheres, elas estão despertando para a política. E eu digo, a gente sabe fazer política muito bem feita, porque nós somos seres políticos, desde que a gente nasce. Sim. Né? Então, assim, nós mulheres temos uma habilidade de lidar com tantas coisas ao mesmo tempo, que quando a gente desperta para a política, a gente vê que a gente... Não é que a gente vai fazer melhor do que os homens, mas a gente consegue colaborar muito para a sociedade. Né? Porque a gente tem essa visão materna, a gente tem a visão feminina, a gente tem a visão do cuidado. A gente não tem só uma visão macro da coisa, a gente tem a visão que ela é minimalista mesmo. A gente vê grandes gestoras, prefeitas, fazendo a diferença no país. Porque a mulher tem esse olhar sensível, sabe? A gente tem essa habilidade. Não é que o homem é... Eu nunca digo que a gente é melhor do que... As mulheres são melhores do que os homens. Jamais. Nós nascemos para um estar ao lado do outro. Né? Eles com as competências deles, colaboram do jeito deles e a gente do nosso. Mas aí, como a profissão de político sempre foi e ainda é majoritariamente masculina, né? As mulheres estão se despertando, estão conhecendo, estão vendo a possibilidade, isso uma hora vai mudar. A gente tem profissões que tem mais homens mesmo, tem profissões que tem mais mulheres, né? Porque a gente se identifica mais. Mas a política, ela é para todos, realmente. Então, existia eu acho que... um preconceito, assim, no meio? Você conseguia sentir esse preconceito? Com certeza. Primeiro porque achavam, né, quem é Lara, quem é essa, como é que ela vai se comportar. Na verdade, menosprezaram mesmo. Acho que via com cara de novinha, achava que era mais novinha com essa cara, né? E dizia assim, bom, será que essa menina vai aguentar o rojão? Né, lógico, muita gente não botou fé, né? Não apostou. E aí, quando eu comecei a fazer a campanha, quando eu participei do primeiro debate, foi que eu senti que o jogo virou. Eles perceberam que eu não estava ali para brincadeira. Muito menos não teria capacidade de enfrentar quem está ali há muitos anos na política. Então, eles viram que, além de tudo, existia um preparo. Por isso que eu sempre digo para as mulheres, se preparem para tudo que vocês vão fazer. Até para fazer um jantar na sua casa, você se prepara. Quando você se prepara, você surpreende as pessoas, né? É diferente quando você faz as coisas por fazer. E aí eu digo, às vezes uma dona de casa está aí escutando a gente, mas o que é que eu vou me preparar para fazer para surpreender? Faz um jantar, chama a sua família, prepara uma mesa bem bonita, coloca flores. Tudo isso vai fazer com que as pessoas cheguem, nossa, você se preparou, né? Prepara uma fala, vai lá, uma reflexão, faz alguma coisa diferente. Com certeza você vai surpreender. Mas isso exige preparo, exige da gente uma dedicação, né? Você que é mãe recente, provavelmente você deve ter lido um monte de coisa antes de ter seu filho. Exatamente, eu também quero saber de suas experiências. Você se preparou, apesar de você saber que não é igual, né? Mas só o fato de você ter se preparado lhe trouxe
uma segurança no que você Exato. estava fazendo. E tem aquela coisa, né? Quando você se torna mãe, você sabe disso, são muitos palpites, né? Sim. De cada lado, todo mundo quer dar a sua opinião, a sua vivência, né? O que viveu e tal. Mas você pega o conhecimento, o embasamento de outras pessoas, porque assim, leitura sempre fez parte da minha vida e eu sempre gostei muito. Então, durante a gestação, eu li muito a respeito de várias situações, do que poderia acontecer, do que não... Aí tem o medo, né? Vem o medo, vem as alegrias, vem os sentimentos, a gente vai vivendo aquele momento. Só que quando ele nasce, você pega toda essa preparação que você disse e você consegue colocar do seu jeito. Eu falo que o que eu adquiri de conhecimento nesse período através da leitura me trouxe, sim, muita coisa que eu coloco em prática hoje em dia. E a gente estava até comentando antes de começar sobre o fato das redes sociais hoje serem uma ferramenta muito importante. Sim. Então, você encontra vários perfis com muitas orientações e ali você consegue lidar com o que é bom para você e o que não é bom. Eu vou pegar essa dica aqui e vou colocar em prática e essa daqui eu vou escutar, mas eu não vou colocar em prática porque não faz sentido para mim. Então, isso é muito, muito verdadeiro. E tu falando aí, Lara, a respeito de você, dona de casa, enfim, você no seu trabalho, sendo uma profissional que você hoje exerce, de ter essa preparação. E eu falo que essa preparação, eu trabalho com imagem, e essa preparação, ela acaba criando a imagem que você deseja transmitir. Hoje em dia, a nossa imagem, ela tem um poder muito forte, Sim. né? Às vezes, a tua voz, ela não vai ser tão importante quanto a tua imagem. Então, quando você traz essa preparação de uma mesa posta para a tua família, as pessoas que estão ali na sua casa, elas vão se sentir valorizadas por você, né? Vão falar, nossa, minha mãe fazia assim comigo, ela preparava uma mesa, minha esposa fazia assim comigo. Então, isso traz para aquelas pessoas uma segurança de ter ali dentro a mãe, a esposa, a tia, a avó, que tem um cuidado. A gente sempre, eu gosto muito dessa frase, ela é muito antiga, mas a história do que coloque os melhores acessórios, o melhor copo, a melhor xícara, o melhor prato para quem tá dentro da sua casa. Com certeza, usar as coisas, né? Usar as Tirar coisas. a poeira das gavetas e usar as coisas. Lá em casa eu não tenho apego com absolutamente nada. Tudo eu uso. Isso e uso principalmente comigo e com meus filhos, com quem está na minha casa no dia a dia. Então, a gente não tem isso, sabe? Eu acho que os pratos se quebram, os copos que quebram, mas as lembranças ficam, né? E os nossos filhos, eles vão crescer com uma referência do que é importante, justamente com o exemplo que a gente dá. Né? Se a família não consegue parar uma única refeição do dia para fazer juntos, né? Aí, é complicado. Então, assim, em algum momento vocês precisam sentar juntos. Se não é durante a semana, que seja no fim de semana. Né? Então, a gente precisa promover isso. Eu sempre digo que essa cabeça da casa é nossa, né? Das mulheres. São poucos homens que terminam tendo essa habilidade. Eu não vou dizer que nenhum tem, porque sempre tem um homem que tem essa habilidade mais para casa, gosta de cozinhar, gosta de receber, mas em sua maioria, a mulher que realmente puxa esse lado, né? De promover esses momentos assim mais sociais, de chamar as pessoas, de receber os amigos. E de fazer isso para a própria família, né? É uma coisa que é gostosa da gente assumir. O feminismo, ele veio para destruir um pouco esse pensamento, sabe? Então, assim, eu costumo dizer que eu sou extremamente contra o feminismo. Eu sou a favor do movimento Mulher Ajuda Mulher, que é completamente diferente de feminismo, né? Isso. Então, assim, o feminismo, ele veio para dizer que a maternidade é um fardo, para dizer que a mulher está cansada, que a mulher é sobrecarregada, que é isso. Mas se a gente, geneticamente, biologicamente, a gente aguenta, né? Essa sobrecarga, na verdade, de funções. Eu nem gosto de chamar de sobrecarga, mas é de atribuições. As mulheres, elas têm habilidades para ter muitas atribuições. Por que não a gente usar isso a nosso favor? Isso. A gente dizer que nós, né, podemos fazer. E temos também o direito de uma hora dizer, licença que eu quero descansar. Licença que eu preciso hoje ficar em off, né? Hoje eu não estou a fim de fazer. Então, isso a gente vai ensinando também para os maridos, para os filhos, para os pais, para todo mundo. Dizer, hoje eu não estou a fim.
Me ajude, faça aí um pouquinho hoje, Eu sabe? conheci, Dividir, né? Compartilhar. A mesma coisa a mulher com relação às demandas do marido, né? Porque a mulher não pode levar um dia o carro para fazer um reparo na oficina. Lá em casa, meu pai não entende nada. Minha mãe que resolve tudo o carro. Então assim, Tudo. é isso que eu tô dizendo. Tem habilidades que a gente isso. compartilha, mas tem outras que a gente tem maiores habilidades. Então, assim, o feminismo, ele veio para dizer tudo isso e, ao mesmo tempo, a gente tem que começar a desconstruir. Tem um livro que eu quero muito ler, não é de agora, que ele tá em alta, que fala sobre o feminismo e sobre ele não ser somente uma fala tipo, eu sou feminista, eu não concordo que mulheres não devem trabalhar. O feminismo, ele vai muito mais além do que isso. O feminismo, ele é um movimento político ideológico. Isso. Ponto. Então, ele não é um movimento de ajudar mulheres. Uhum. Não é. Pelo contrário, ele atrapalha muito as nossas funções, as nossas habilidades, né? Quando você coloca na cabeça de uma mulher, e eu sou de uma geração, e a geração da minha mãe ainda foi pior, que foi uma geração que foi dita assim, ó, seu trabalho, seu emprego, tudo isso é mais importante do que você casar e ter filhos, né? Então, se colocou isso. É importante, sim. Eu sou a favor demais da educação, que a gente estude, que a gente se forme, que a gente tenha uma profissão. Exato. É muito bom. Mas eu também valorizo muito aquela mulher que quer ter muitos filhos, que quer cuidar do lar, que quer cuidar dos maridos, da casa, e não quer ter uma funcionária para ajudar, né? Eu também valorizo esse tipo de mulher. É importante demais a gente ter. Com certeza. Né? Então, assim, o feminismo, ele vem para destruir as famílias mesmo. Então, eu sou totalmente contra o feminismo, sabe? Eu sou a favor de uma mulher ajudar outra mulher. Porque quando eu vejo uma mulher precisando de ajuda, eu não meço esforços para estar ajudando essa mulher, sabe? Mas é sempre ajudando ela a se empoderar, né, do seu papel importante, seu papel feminino quanto mulher, quanto esposa, quanto mãe, quanto profissional. Aí sim, aí eu acho positivo, sabe? Então, quando você entra para o feminismo, essencialmente falando, quando você para estudar a história do feminismo, é um movimento político ideológico. E é um político ideológico que eu não me misturo. Não, eu também não. Também não. Eu acho até como cristãs, né? Eu acho independente de religião. Acho que se a mulher, ela entende o seu papel, ela vê que aquilo ali não vai levar a nada. Não faz sentido, né? Não faz sentido para ela. Você vai perguntar alguma coisa? Então, eu ia aproveitar o gancho do que Lara falou pra gente falar um pouquinho sobre isso, do fardo na maternidade, né? Uhum. Porque o feminismo, ele traz esse fardo, esse peso de que a mulher, ela precisa... E tem também o fato da luta, né? Entre homens e mulheres. A mulher, ela precisa se destacar porque o homem já teve o momento dele. E agora a mulher precisa estar acima de tudo. Então, quando a gente puxa pra maternidade, é jogado como um fardo. Ser mãe é complicado, é difícil, o que elas pensam, né? Elas falam, é pesado, você vai precisar abrir mão da sua carreira, dos seus sonhos. O que tu entende, Lara, isso? Você tem muitas experiências, tanto porque você é uma apresentadora, é uma jornalista, entrou na política, então você tem esse... E mãe. Mãe, né? Você viveu uma perca, você teve um bebê em um momento bem intenso da sua vida, teve um filho que lhe acompanhou, que eu tenho certeza que para ele vai servir, assim, como uma base muito forte, assim, de construção, até mesmo de caráter, esse acompanhar de campanha, de ver coisas, de ter contato com pessoas, né? Isso para ele, com certeza, foi muito bom. Então, para você, o que você considera? Você acha que essa fala de maternidade é um fardo, é verdadeira? Não, de jeito nenhum. Não é fardo, gente, porque, assim, filho é bênção em todas as situações, né? Os filhos, eles vêm como um grande premiação que Deus nos dá para a gente ser pessoas melhores, para a gente continuar a nossa história, né? Quando a gente pensa assim e resgata, poxa, eu vim de quem, né? Do meu pai e da minha mãe. Meu pai e da minha mãe vieram dos meus avós, né? É uma continuidade, é a vida que continua, né? Então, a gente precisa dar oportunidade para a vida. Por isso que eu sempre, quando falo em maternidade, quando falo em paternidade, eu sempre falo, são bênçãos, nunca vai ser um fardo. É cansativo, também a gente não vai aqui romantizar. Isso. É cansativo, a gente vive num tempo muito difícil, os tempos estão difíceis para a gente educar crianças, para a gente formar cidadãos. São
tempos muito difíceis em termos de violência, em termos de desigualdades. A própria internet, a gente precisa ter muito critérios, não pode deixar nossos filhos sem a vigilância. Por isso que eu sempre digo, orai e vigiai. Né? A gente não pode deixar de vigiar. A vigilância, ela é eterna na criação dos filhos, na formação de um lar. Você não pode deixar os filhos se criarem sozinhos, ainda mais com isso aqui na mão, né? Não dá para confiar de jeito nenhum. Você precisa confiar realmente no talento que Deus lhe deu para educar um ser humano. E essa questão de competitividade entre marido e mulher, isso tá mais comum do que nunca. A gente vê isso nos casais, né? A gente convive com casais assim, a gente observa isso, né? A partir do momento que a gente casa, a gente precisa entender que a gente é uma pessoa só. A gente passa a ser uma união que não é para ninguém dissolver, não é para ninguém acabar, é para ser uma união. Então é uma parceria, né? O casamento é uma parceria. Você não pode casar para querer ser feliz. Você já é feliz, casa para fazer o outro feliz. Então, quando a gente vê na Bíblia, né, que aí as feministas ficam enlouquecidas quando pegam aquele trecho que diz que mulheres sejam submissas aos seus maridos e homens amem as suas esposas, né? Quando a gente pensa isso, há um equilíbrio nessa fala. A submissão não é a submissão de você dar amém para tudo. Não tem nada a ver com isso. É que é a última palavra, né? Então... O pastor Cláudio Duarte, não sei se você conhece, geralmente ele fala bem assim, que a mulher, geralmente, ela fala, fulano, não faça isso. Aí o marido vai lá e faz, aí depois a mulher vem, eu disse. Exatamente. Depois não tem como reclamar. Existe a sabedoria feminina, né? Os homens, eles precisam entender que a gente tem uma sabedoria, uma visão além do alcance, que Caio, ele já diz assim, mãe, como é que você sabe que isso vai acontecer? Eu digo, experimente. Pois é. E acontece. Aí depois ele vem, mãe, como é que você sabia que aconteceu? É incrível. Eu admito. Isso não sou mãe, mas eu admito. Meu filho, eu tenho uma experiência. Aí eu volto e digo a ele, eu já tive a sua idade. Eu sei o que dá certo e o que não dá certo. E eu quero que as coisas deem certo pra você. Então a gente educar com essa sabedoria, né? E fazer dessa maneira. Então, assim, eu acho que a interpretação pra tudo na vida da gente tá na Bíblia. Agora é como a gente quer interpretar, né? As pessoas interpretam das mais diversas maneiras. Mas no fim das contas, o que Jesus ensinou pra gente é exatamente isso. Os homens precisam amar suas esposas amar seus homens, né? Os seus maridos. Isso. E dessa maneira a gente tem uma família equilibrada, né? Do ponto de vista de amor, realmente, de carinho, de atenção e não de competição. Ninguém vive aqui na época das cavernas. E ainda assim, na época das cavernas, o homem saía para caçar e trazia comida para sua família. Lá, cuidando dos filhos e da casa. Vejam que há algo biológico falando, né? Então, assim, por que a gente vai competir com isso, né? Qual o problema se o homem, ele é, né, o provedor da casa? Que seja, eu acho maravilhoso que seja. Né? Não existe essa coisa da competitividade. Agora, é muito bom quando existe um equilíbrio, realmente, onde um torce para o outro, um acompanha o outro, um quer ver o outro ocupando os espaços. Uma parceria ali, né? Exatamente. Uma troca. Tem que ser uma parceria. Existe uma ajuda, né? A gente pode considerar que existe uma ajuda. Eu acho que hoje as mulheres, elas precisam entender isso. Ainda existe uma mentalidade muito fechada das mulheres em relação a isso. Elas ainda vivem a ideia de que o que o meu esposo faz está suficiente. A minha realização vai ser só isso daqui, onde eu estou, no espaço que eu estou, porque eu não tenho oportunidades. E não é bem assim. Eu acho que a partir do momento que ela decidir abrir as portas, as oportunidades elas vão entrar para aquela porta. Eu escuto muitas vezes assim, eu tô cansada, trabalhei o dia todo, aí chega o marido com fome, eu vou botar comida nenhuma, ele que vai lá, que faça a comida dele, que coma. Aí nesse momento, o que ele vai fazer? Pois é. Ele vai bater a porta de casa, ele vai comer fora de casa. E aí que mora o perigo. Então, assim, qual é o cuidado? O que é que lhe custa? Vai quebrar sua mão? Porque eu fico extremamente feliz de saber que meu marido tá com saúde e voltou, tá em casa e faz todas as refeições em casa, porque ama estar em casa. Porque sabe que vai encontrar carinho, que vai encontrar cuidado. Claro também que vai ter aquele dia que você realmente não tem condição. Que geralmente é um dia que eu estou muito doente. Que é a coisa mais rara do mundo. Ou que eu estou ocupada com outro a fazer, né? Ou que eu estou com Olga, ou que eu estou fazendo alguma coisa com o Caio, ou que eu estou ocupada no trabalho, ou porque eu estou estudando alguma coisa. E isso não precisa nem se pedir. A pessoa vê que o outro está ocupado. Não vai nem acontecer. Agora, você está em casa, chegou primeiro, vai esquentar uma comida. Quer que custa esquentar para o outro, colocar a mesa? Isso. Então, assim, são coisas
que foram colocando na nossa cabeça de que mulher tem que ser melhor do que homem, né? E que o homem também tem que ser melhor que a mulher. E vão fomentando isso e a sociedade vai adoecendo. As famílias vão se acabando, os princípios, os valores vão indo por água abaixo e a gente vai só perdendo. A gente só perde. Porque a base do ser humano é a família. Né? Não adianta, pode ser a melhor escola do mundo que você coloca o seu filho. Você pode dar o melhor plano de saúde para ele, você pode dar tudo que você quiser para ele, mas se ele não tiver família, ele não consegue ter a segurança para ele prosperar na vida. Então, a base do ser humano. Você pode pegar aí uma família, pegar um exemplo de uma família mais humilde, que tenha menos recursos, mas se for ali o pai e a mãe bem equilibrados, aquela criança ali, ela cresce e prospera, sabe? Sem grandes dificuldades. Sabe? Então, assim, agora, quando aquele ser humano não tem a base, que é a maior base de todos, que é a família, ele vai se perder. Ele vai encontrar um caminho sem volta, talvez, né? É verdade. Então, assim, é a base de tudo, é a família. Então, a gente tem que lutar por isso com muita, muita força, sabe? Os tempos estão muito difíceis, por isso que eu sempre gosto de frisar isso, mas a gente vê a família unida. Eu conheço muitos casos hoje de crianças com doenças raras, mães atípicas. Eu convivo muito nesse meio, né? Desde que Joana nasceu, eu me envolvi muito com essas pessoas, com essas famílias. E, infelizmente, hoje, muitas mulheres, elas recebem, junto com o diagnóstico dos filhos, uma carta de divórcio. Né? Muitos homens viram as costas para essas mulheres. Quantas e quantas mulheres hoje são mães solo porque tiveram um diagnóstico de um filho e lutam bravamente por esse filho, né? E o marido vai lá, vira as costas, vai embora, vai viver a vida dele. São poucos os homens que encaram. Agora, a gente vê que aquelas famílias que os homens abraçam o diagnóstico junto com as mães, as crianças têm outro destino, né? Tem outras perspectivas de vida, né? Tem outras melhorias. Então, assim, eu conheço, a maioria realmente são mulheres, né, mães solo, mas uma pequena parcela que faz a diferença quando a gente vê que o casal, a família, tá ali junto pro que der e vier. Isso é muito bom. Eu queria pedir licença bem rapidinho. Sim. Pra gente dar continuidade. Eu queria aproveitar para agradecer aos parceiros do Acredita Cast. E eu queria, primeiramente, agradecer a Morenita Store, a loja de roupas que combina estilo e qualidade para todas as mulheres, nós costumamos dizer. Se você procura aí peças que unem elegância e conforto para qualquer ocasião, a Morenita tem um look ideal para você. É muito fácil de encontrar lá no Instagram, é @Morenita Store, bem fácil de você encontrar. Também queria agradecer ao Negão das Becas, que oferece o melhor acessório de celular e de roupas masculinas. E aí, seja dar aquele toque de estilo no seu visual ou garantir que o seu celular esteja bem equipado. O Negão das Becas tem tudo o que você precisa. O seu marido, acho que com certeza gosta de uma capinha, um acessório para celular, né, Lara? O seu tá precisando, a capinha. Eita, hoje me perturbaram lá na rádio, viu? Me perturbaram no estágio. Todo mundo dizendo, mulher, esse celular vai quebrar. Sabe o que é? É rapidinho. É porque eu compro lá no centro. No centrão da cidade. Porque lá no shopping é uma, né? Mas aí o Negão não tem nem não, agora eu tenho o Negão das Becas. Agora eu tenho ele. Só dá um oi, manda um oi pra ele. Um oi pra ele que eles têm delivery também. Agora eu não fico sem capinha. Muito bem, providencie. Eu não vou mentir, eu gosto um pouquinho da estética dele sem capinha, mas é perigoso. É perigoso. E o arroba é bem fácil, é Negão das Becas com K oficial. No início eu ficava, Becas, agora eu entendi, é becas de estilo, de você estar no estilo. Agora eu entendi. Muito bem. TN, né? TN tem Sonorização. TN Sonorização é uma empresa de som para eventos, casamentos, aniversários, formaturas, eventos sociais e corporativos. Deixa eu contar só uma coisinha sobre a TN Sonorização. Ela é nova, chegou em agosto e é a empresa do meu esposo. Ele também está trabalhando com som. Então, som para eventos você vai encontrar na TN Sonorização. E é som de qualidade, tá, minha gente? Posso garantir que o equipamento é muito bom. Festas, casamentos, aniversários, debutantes, tudo um pouco. Qual é o arroba? TN ponto sonorização. Isso. Muito bem. E você tem alguma pergunta? É porque assim, hoje eu disse, Milka, hoje você comanda o programa, porque
ela é mãe de primeira viagem, né, Milka? Isso mesmo. Mas eu queria aproveitar rapidinho, só pra perguntar, Lara, né? Se você teve, eu sei que você teve seu marido lhe ajudando, mas você teve outras pessoas lhe ajudando também na sua maternidade, tanto com a Joaninha como agora com a Olga durante a campanha, pra gente também desmistificar, porque também não é mil maravilhas, a gente entende, mas que há um apoio da família e que também, independentemente, são momentos. Se, por exemplo, digamos que há uma pessoa que não tem. Eu tenho até um depoimento de uma pessoa que disse que esse tema de hoje, da nossa entrevista, é o tema do TCC dela. E daqui a pouco, quando você terminar a sua resposta, eu vou botar o depoimento dela. Porque são momentos. Não tenho ajuda de um familiar agora no momento, mas aguarda um pouquinho. Não deixa, não guarda aquele seu sonho, simplesmente porque você virou mãe. Mas você teve pessoas lhe ajudando, além do seu marido? Quando o Caio nasceu, era uma época que Bruno saía de manhã de casa, isso no Recife, né? Saía de manhã e só voltava de noite. Trabalhava muito, então eu ficava muito só com o Caio. Tinha uma pessoa que me auxiliava em casa, mas eu não tive babá com o Caio. Eu vim ter uma ajuda maior, assim, acho que quando o Caio já estava com uns 8 meses, por aí, foi que eu contratei uma pessoa que também me ajudava em casa e era babá. Mas eu já estava começando a voltar a ter algumas coisas, né? Eu tive um blog na época lá em Recife, com Nina do Até Que Enfim, a gente virou sócias e a gente fez o Até Que Enfim Baby, então eu entrei nessa parte de digital, né? Na época digital, não é digital influencer, mas era blogueira mesmo, né? Então eu fui blogueira por um tempo. E a gente já tinha clientes, então eu precisava sair de casa. Então, essa pessoa que me ajudou com o Caio, era nesses pequenos momentos que eu me articulava para sair de casa, ela ficava com ele. Mas full time era eu, né? Praticamente. Então, assim, minha mãe morava aqui em Petrolina com meu pai. A gente não tinha ajuda de ninguém. Era nós dois lá no Recife, né? Tinha alguns amigos, alguns familiares mais próximos, mas ninguém estava lá dentro da nossa casa ajudando. Então, era a gente mesmo, né? De domingo a domingo, de sol a sol. E Caio foi um bebê muito tranquilo de cuidar, foi muito tranquilo mesmo, foi uma experiência maravilhosa. Mas trabalhoso do mesmo jeito, né? Criança tem a demanda, tem ali a rotina, né? E eu muito ligada com esse negócio de rotina, mas me encantei com a questão da alimentação. Eu disse, a gente precisa ter um foco, né, na vida. Então, eu disse, eu vou me dedicar à alimentação de Caio. Então, eu fiz a introdução alimentar dele maravilhosa, não deixei ele comer doce até os 3 anos, fiz tudo com o Mando Figueiredo, foi maravilhoso. E aí, com Joana, quando Joana veio, eu já estava morando em Petrolina de volta, então eu tinha toda a rede de apoio da minha família, e realmente eu tive muita ajuda. Na minha família paterna, né, que mora aqui em Petrolina, minhas tias médicas, tinha tias que iam lá para casa de manhã, tarde e noite, era muita gente para ajudar, porque principalmente quando ela recebeu alta. E a gente também colocou, né, muitas técnicas de enfermagem que se revezavam, até porque como ela tinha uma doença rara que a gente não sabia o que era, a gente precisou ter esse suporte de home care no início, e depois passou a ter sempre. Então, Joana, eu sempre tive muita ajuda. Fora isso, eu tenho até hoje, né, 2 pessoas maravilhosas, que é Márcia e Dina, que estão comigo aí, já vão fazer 9 anos comigo. São já parte da nossa família. Inclusive, Dina está grávida. Dina foi quem cuidou de Joana, e agora Dina está grávida, estou cuidando dela. E Marcinha, que agora cuida de Olga. A gente inverteu os papéis lá em casa, né? Dina era babá de Joana, e Márcia agora que é babá de Olga. E Caio sempre fica ali, né? Que é o mais velho, não precisa desses auxílios todos. Mas, assim, eu tenho muita rede de apoio, realmente, sabe? É totalmente diferente. Tanto que para eu estar aqui, Olga tá em casa muito bem cuidada, né? Tô sempre tranquila. Agora, não abro mão das madrugadas com ela, né? De estar sempre com ela de noite, de fazer muitas coisas com ela, né? De estar ali cuidando da parte realmente de qualidade, né? Então, assim, eu gosto muito de brincar. Já estava hoje planejando. Vamos ver o que é que tem aí das coisas que mês que vem começa a introdução alimentar. Vamos já planejar. Então, eu sou uma pessoa muito organizada nesse aspecto. Eu gosto das coisas bem organizadas. Segue bem direitinho. Meus filhos têm cronograma, legal, tudo anotadinho, horário de tudo, rotina de tudo. Caio até hoje come de 3 em 3 horas. Olha. Tem os lanches, tem que comer fruta. Então, assim, eu sou aquela mãe que faço a rotina bem feita para que quem me ajuda não tenha trabalho. Isso. E para mim também, eu ter a segurança, né? E para eles, principalmente, porque criança que cresce com rotina é uma criança que não tem problemas, né, com a alimentação, não tem problemas com uma série de coisas, né, sono, a hora de estudar, a hora de brincar, né, a hora de assistir televisão, limitação de telas, né, Caio até hoje não tem celular,
Eu vim ganhar o meu com 16. Não tem, Muito bom. não tem, não vai ter, não precisa ter agora. É né? verdade. Não precisa, porque eu que levo, eu ou o Bruno, a gente leva, ou minha mãe, a gente leva, pega nos Isso. lugares. Se eu precisar falar com a escola, o WhatsApp da escola, se eu precisar falar com o curso de inglês, tem o WhatsApp do Isso. inglês. Ele precisa de celular pra quê agora? Pra nada, né? É. Então, assim, aí quando ele questiona, porque todo mundo já tem, né, na idade dele. Já ia falar. Aí eu falo, mas você tem um Deve videogame, o videogame é muito bacana. Você quer trocar o videogame pelo celular? Não, pronto, então fica um videogame. Uhum. E aí a gente vai protelando o máximo que a gente puder. Eu sei que uma hora vai ser inevitável, Sim. né? Quando ele entrar na adolescência e tal. Mas assim, tudo a gente precisa ter critério e rotina. Não tem também um manual de instruções, né? Então, assim, o que eu faço não é o certo, né? É o que eu acho certo para os meus filhos e E para o minha que tem família. dado certo com vocês, É, né? exatamente. Eu sempre costumo dizer assim, quando alguma mãe me procura na rede social ou na vida pessoal para me pedir um conselho, eu sempre digo, olha, deu certo aqui em casa. Vou lhe dizer como é que eu fiz, mas não quer dizer que isso aqui tá como Isso, é. o determinante que vai dar certo. Pode ser que na sua rotina, na sua experiência, não dê certo. Exato, exatamente. É. Qual o conselho você daria para as mães, assim, que estão naquele momento se sentindo muito sobrecarregadas? Então, ó, tira um tempo pra você, sabe? Boa. Eu acho que não... eu vejo muitas mães assim, mas você faz uma massagem, eu me sentiria culpada. Eu digo, mas por quê? Sabe? Aí eu vejo isso de minha mãe. Minha mãe começou a descansar agora com os doramas, mas manhã, eu não via manhã sentada no sofá de casa. Pois Parece ter um peso, né? Não pode porque ver a gente se parada. cobra muito, Então, assim, tem um momento com suas amigas, sabe? Isso. Eu costumo, às vezes, a gente tem um grupo de umas amigas minhas daqui, né? Todas da minha faixa etária. Aí a gente fala, vamos se reunir pra almoçar. Vamos sair, né? Uma hora sem os maridos, sem os filhos, dia de semana. Porque de fim de semana é impossível, né? Quem tá com nossas famílias. Mas vamos tentar ter um tempo pra você, sabe? Seja fazendo uma unha, seja fazendo um cabelo, seja fazendo um curso online, fazendo algo. Eu acho que, assim, a gente tem que buscar isso, sabe? Isso não é fantasioso, não. A gente tem que ter um tempo pra gente. Seja escutar uma música, né? Seja cuidar das plantas. Algo que você goste de fazer, né? Nem sempre é o que eu gosto. Mas aí você vai encontrar um tempo, né? E eu sempre busco na minha rotina encaixar esses momentos meus, né? Isso não é egoísmo, né? De jeito nenhum. Isso é autocuidado. Isso mesmo. Porque senão... E você estando bem, você consegue cuidar de quem você ama. Sim, a gente precisa estar bem para cuidar das pessoas, né? Gosto muito de fazer as coisas com minha família ali o tempo todo, né? Na rotina. Mas também gosto de ter esses momentos de sair. Eu tô morrendo de saudade de nadar no rio. Eu nado no rio todo sábado com um grupo. Tô afastada desde que eu engravidei, né? Que quando eu engravidei, aí Bruno já olhou pra mim, sinal de nadar no rio. Eu disse, não, fique tranquilo, vou nadar no rio grávida, não. Aí veio, né? Pós-parto, campanha, etc. Aí eu vou voltar. Então já tô planejando voltar à natação, para depois voltar para o rio e ter esse meu momento de respiro, sabe? A gente tem que ter um momento de respiro, porque a sobrecarga sempre vai existir. Porque é o que eu disse, mulher tem muitas atribuições. Não adianta a gente querer fugir disso, sabe? De querer ter uma vida, eu queria ser homem para não fazer nada. Então você não tem como, porque você já nasceu mulher, né? Já começa por aí. Aceita que dói menos. Então, se mulher, caracteristicamente falando, né? A gente tem mais atribuições. Então, a gente tem que aceitar e fazer. Agora, organizar, né? A vida precisa ser organizada para as coisas darem certo. Planejar, botar na agenda. Eu sempre planejo minha semana no domingo. Dou uma paradinha ali de noite, já dou uma olhada na minha agenda, tudo que eu tenho que fazer, que eu tenho que cumprir. E olha que a gente ainda cuida pelo menos lá em casa é assim, né? De marcar coisas do filho, do marido, de tudo. Eu digo que lá em casa a minha tem 3 filhos, eu, meu irmão e meu pai. Ontem eu fui brincar, eu mandei no grupo, tava conversando com as amigas, aí eu fiz, peraí, minha gente, que eu vou aqui botar Bruno e Caio pra dormir. Como assim, Bruno? É porque estão os dois assistindo Pantera Cor-de-Rosa e Bruno ainda não percebeu que são 8h40 e já era pra Caio estar dormindo. Então, assim, é divertido isso, sabe? Eu acho, assim, que é bacana a gente também se sentir parte desse processo, sabe? Quando a gente começa a encarar as coisas com naturalidade, sabendo que é assim mesmo, é muito bom, né? A rotina ordinária do dia a dia, eu acho ela fantástica. E a gente só valoriza isso quando a gente se afasta desse momento. Olha, porque o tempo que eu passava em São Paulo, internada em um hospital com Joana, que eu me lembrava, gente, como é bom acordar na minha casa, tomar café, como é bom ficar dentro de casa, como é bom... cama é confortável. Como é bom, né? Às vezes a pessoa fica reclamando, eu preciso sair, eu preciso ir pra uma festa, não sei o que, não sei o que. Gente, o bom é você ter saúde e estar na sua casa. É verdade. Não tem coisa melhor. E aí a gente só aprende a valorizar na dor, parece, sabe? Comigo foi assim.
Eu não julgo de jeito nenhum. Mas comigo foi assim. A gente começa a valorizar. Então, assim, o ordinário do dia a dia, assim, é fantástico. Saber que daqui a pouco o Caio tá saindo da escola, ele chega em casa, ele tira a farda, ele janta, ele vai pro taekwondo, que hoje é terça, né? Ele vai pro taekwondo, aí volta, aí já um pega, o outro leva, chega, toma banho, vai descansar, vai dormir, rezar. Enfim, né? A gente já tem a rotina, sabe? Sabe me preparar psicologicamente. É assim. E é engraçado que, por exemplo, pra você ver, né? Você perguntar, na hora da folia, ele ama ficar ali, prefere muito mais a brincadeira pesada com o Bruno, mas na hora de dormir, mãe, vamos. É o quê, Caio? É porque outro dia ele disse assim, é diferente quando você bota pra dormir e quando o papai bota pra dormir. Os dois ele gosta. Porque Bruno é com folia. E eu massagem na perna, com creme. Aí bota colírio, a gente vai ler a Bíblia, vai conversar. Vai rezar. Mãe, não tem como. Aí vou coçar a cabeça, aí vai... Pronto. Então, assim, a rotina é diferente, né? E aí ele fala, mãe, eu gosto quando você me acorda. Aí ele fala, eu não gosto quando tia Dina me acorda. Porque tia Dina abre a cortina, tia Dina me futuca. Eu falei, meu filho, mas tia Dina é sua tia. Mamãe é mamãe. Por isso que mamãe é melhor acordando. Porque eu sou sua mãe. Exato. E aí a gente fica com essas coisas, mas é muito bom o ordinário, né? Do dia a dia. É muito bom. É isso. Você tem uma pergunta, amiga? Não. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês duas. Gente, eu não sou nem noiva. Mas assim, eu fico pensando, porque assim, hoje eu sou meio preguiçosa. Sou meio preguiçosa. Aí eu fico pensando, gente, quando eu for mãe. Sou meio preguiçosa. Eu não sei cuidar nem de mim, gente. Não, e aí eu mas queria. Deus capacita. Então, Capacita. Existe uma graça disponível. E eu sei que isso é dúvida de outras moças também, né? E daqui uns anos, né, eu tenho meu filho. E eu queria uma dica de vocês duas como mães. O que é que dicas de cada uma de vocês, assim, como mães, pra meninas que são assim como eu, né? Que tem o desejo de ser mães, mas fica nessa dúvida, mas como é que eu vou cuidar de outro ser? Eu não sei cuidar nem de mim ainda direito. Primeiro você tem que passar pelas etapas, né? Que vão lhe Isso. levar a ser mãe. A gente sabe que, às vezes, a maternidade chega para algumas mulheres antes dessa coisa de noivar, de casar, né? Não é o que a gente planeja. Mas, às vezes, acontece dessa maneira. Mas você estar pronta, né? Primeiro, não pronta do ponto de vista de saber o que vai fazer. Porque, como a gente disse, Deus vai capacitar você no momento certo. E você vai saber fazer, né? Então, não tem pra que a gente já pensar, né? Isso. Ansiosamente sobre isso. Uhum. Nem já ficar projetando, ai, meu Deus, mas eu sou assim, será que eu vou ser assado? Com certeza você vai ser a melhor mãe que seu filho ou sua filha A gente fica precise, duvidando, né? porque Deus vai escolher o seu filho, né? Não é você que vai escolher. Então, ele já vai mandar a pessoinha certa pra você cuidar, pra mãe certa, isso é muito certo, sabe? Eu costumo dizer muito pras mães de crianças com doenças raras, que eu digo, olha, Deus nos escolhe a dedo. Ele sabe qual é a mulher que tem essa habilidade pra esse assunto. E ele sabe a que não tem. Ele sabe a habilidade de cada um de nós. Então, não tem pra que a gente temer. E viver sua fase. Sua fase é maravilhosa agora, né? De namoro, daqui a pouco de noivado. Fica de olho nos buquês aí que jogam pelos casamentos, que dão certo, né? E vai vivendo um dia após outro. Acho que hoje a gente vive em tempos muito acelerados. Mas nada impede de você sonhar. Não, né? isso Eu sonhava em ser mãe, eu ficava imaginando como seria, né? E ficava, meu Deus, será que eu vou ser assim, vou ser assado? Isso é natural, né? E que bom que isso acontece. Isso. Porque esse desejo, ele vai sendo nutrido ao longo da vida, né? E é tão bom a gente conversar sobre isso. Mas viver a sua fase. A sua fase também é maravilhosa. Acho que todas as fases que nos preparam para a gente ter uma família são importantes no processo, né? Então, acho que é esse o conselho. Lara disse tudo. Não, mas assim, a minha experiência foi que eu sempre fui uma mulher que não idealizei a maternidade. Olha só. Não tinha aquela construção de ser mãe, nunca parei para pensar e para desfrutar daquilo que eu viveria um dia. Mas você sabia que um dia ia ser. Aconteceria, mas eu não tinha aquele desejo que me fizesse sonhar com aquilo. Mas Lorenzo foi de fato um presente de Deus. Ele aconteceu, assim, ele veio em um momento que não teve programação, aconteceu naturalmente, né? Uhum. Mesmo com toda a proteção, mas aconteceu. Eu falo que foi Deus, com certeza. Né? Foi Deus. E hoje eu entendo
que esse ano, tá, a gente estava comentando e conversando antes de iniciar, e eu falando de que foi um ano, assim, mais diferente da minha vida, né? Foi o diferentão mesmo. Mas esse ano, ele me moldou e ele está me moldando de uma forma que eu nunca imaginei. Então, é um sentimento que você cria por alguém que você não conhece, né? Que você ali está tendo primeiros contatos, que você está desenvolvendo aquela criança. Então, você passa a ter um cuidado, uma proteção, um amor que você não imagina. Gente, é um amor, Lara sabe disso. E só cresce. Só cresce. É um amor surreal, assim, você vai viver isso. Mas é um amor que você nunca teve por ninguém, sabe? É surreal o sentimento, É quando a assim. gente entende o amor da nossa mãe por nós. Pronto, exato. Que lindo. Quando a gente verdadeiramente entende. Enquanto a gente não tem filho, a gente não tem noção do que a nossa mãe sente por nós. E olha, a gente começa a valorizar muito mais ela, né? A valorização é muito maior. Porque, assim, você tem um cuidado, um amor com E, sua ao mãe. mesmo tempo, tem alguns embates, né? Porque, assim, a gente quer fazer diferente do nosso jeito. Isso. A gente também quer fazer melhor, né? A gente entende que os pais da gente, da mesma maneira que acertaram, também erraram. Isso. E a gente não vê isso como uma competição. Não. Mas como um aprendizado de dizer assim, olha, o que você fez comigo assim, eu já não quero repetir. Isso. Tem uma E é a frase, gente quebrar os ciclos mesmo, isso, né? A gente quebra esses ciclos. Existem pesquisas, né, sobre isso, da gente quebrar, romper esses ciclos viciosos, né, da maternidade, da paternidade. E aí a gente vai moldando, a gente vai melhorando. Então a gente tem que tentar sempre ser melhor do que os nossos pais foram. Não que eles erraram, né? Eles nos prepararam para isso. Foi até mesmo a criação que eles tiveram, né? E aí teve toda essa construção. E nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma mudança. E eu acho que até eles entendem isso, Às vezes não, né? Às vezes também vão ter pais e mães que ficam chateados. Ninguém é perfeito. Porque outros não, já aceitam mais, já tem uma cabeça mais aberta, mas tem muito pai, muita mãe que já tem um pensamento mais antigo, que diz, que besteira, né? Não quer ser moldado de jeito nenhum. Né? Entendeu? Então, assim, existem esses dois aspectos. Agora, a gente tentar contornar de uma certa forma, porque quando você casa, ali é a sua família que você forma. Isso. Né? Eu vi uma frase, assim, eu fiquei quase emocionada quando eu li, achei a coisa mais linda. Não esqueça que seus pais estão aqui pela primeira vez também. Isso. Né? Porque a gente acha que eles são perfeitos, que não vão errar. Mas a gente vai crescendo e a gente vai vendo que a gente também pode ser diferente com nossos filhos, né? Exato. E é um tema até da nossa última entrevista, que foi com a terapeuta Maria, que nós falamos sobre crenças limitantes, que muitas das vezes são geradas, infelizmente, são gerados por nossos pais, não de forma consciente. E, obviamente, nenhum pai quer o mal ao filho, mas que às vezes gera. E aí, se você tem acredita que tem alguma que foi gerada aí na sua casa, na sua família, acompanha aí a outra entrevista que nós tivemos, tá aí em nosso canal. Isso mesmo. Olha aí, bom. CTA, a gente pode CTA, né? Não, mas é exatamente isso. Eu acho que com o tempo, você vai saber lidar. E quando você tiver o seu filho, deixa você ter suas experiências, que é mais gostoso você construir. Exatamente, né, Lara? muito importante. É melhor, e assim, você construir uma rotina, você entrar em uma introdução alimentar, você ver os primeiros passos. Fazer as coisas do seu jeito, Deixa né? quieto. Exato. Do seu Você vai jeito, com as viver suas o crenças. momento, exato. Então, tenha as suas experiências. É o melhor. Que lindo. Você tem mais alguma pergunta? Não, foi. Pra gente finalizar, acho que foi um bate-papo muito produtivo. Eu aprendi demais com vocês. Você tem alguma consideração pra gente finalizar? Então, agradecer a oportunidade, né? Sempre bom a gente estar compartilhando as nossas histórias, né? A nossa história de vida. Se puder, sempre gosto de compartilhar mesmo as minhas experiências. Eu acho que faz parte do processo, não só de ser uma pessoa pública, mas de uma pessoa que acredita que uma boa conversa, ela pode, quem sabe, transformar uma vida, quem sabe trazer luz a alguém que está aí na escuridão, né? Que precisa de uma palavra de incentivo. E de que é possível ver, né? Acho que todo mundo tem suas histórias, tem suas demandas, tem seus desafios. E é isso, a gente tá nessa vida aqui para colaborar, né? Se não for pra gente servir, né? Porque a gente estaria vivo, né? Então, tudo tem um propósito na vida. Da mesma maneira que Deus nos dá a vida, Ele também nos leva no momento certo. Então, se a gente tá aqui hoje com saúde, podendo conversar, podendo trazer assuntos importantes, é porque Ele quer que Ele quer que a gente colabore com alguma coisa. E a gente precisa estar disponível para isso, né? Com o coração sempre disponível, disposto a servir, é isso. Eu acho que nessa vida eu tô aqui para isso também.
Que maravilha. Obrigada pela oportunidade. A gente que Nós agradece. que agradecemos. Eu queria, você finaliza hoje, mas eu queria aproveitar e dar boas-vindas à Milka. Eu não lembro se eu dei boas-vindas à Nara na última entrevista, mas elas estão compondo a nossa bancada aqui do nosso podcast. Seja bem-vinda, o programa é seu, é nosso, e fique à vontade para falar o que você quiser, né? Trazer o que você quiser. Eu quero agradecer, eu acho que esse momento com Lara, assim, foi de suma importância, edificou minha vida, edificou a sua também, né? Ah, que bom. E eu sei que você que está em casa aí também, com certeza, adquiriu um pouquinho da vida dela, né? De tudo que ela passou, de todos os desafios, mas as felicidades que ela teve aí, que ela tem, que ela vem construindo ao longo da vida dela. Então, isso é maravilhoso. Foi uma tarde maravilhosa com a presença de vocês aqui. Lara, nós agradecemos. Eu que agradeço. Obrigada de coração por sua doação nesse momento. Esperamos nos encontrar em outros programas. Sei que o pessoal de casa aí vai querer mais, vai querer bis, né? E é isso. Até o próximo episódio, né? Exatamente, pessoal. Não esquece de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e nos acompanhar em nosso Instagram, AcreditaCast. É bem fácil de encontrar. Fica aí ligadinho porque nós traremos mais entrevistas toda semana. Nós teremos entrevistas novas. Esperamos vocês nos próximos encontros, né, Milka? Isso mesmo. Até a Tchau, próxima. tchau.